Aleluia. Aleluia. Ronde retere mamamasonde que tere barashorerebas. Ansiamos, Senhor, pela tua unção, pela tua presença, Senhor. Ansiamos, Senhor, rine que tere barashorerebas, do teu mover, Pai. Aleluia, Pai, nós nos alegramos, Pai, porque nós esperamos em Ti, Senhor. Aleluia, porque essa espera, Pai, ela não é em vão, Pai. Aleluia, Pai. Rone ritere barashone que tere barasorerebas. Ridese que tere barashorerebas sereremaranas. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já nos fez, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Nós ansiamos, Senhor. Nós ansiamos, Senhor, pelo Teu mover, Pai. Nós ansiamos, Senhor, pelas suas orientações. Nós ansiamos, Senhor, pelas Suas direções, ó Pai. Obrigado ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, que é o nosso ajudador. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo no nosso meio. Espírito Santo de Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações. Eu oro, Senhor, por corações despertados, afogueados, corações cheios do fogo do Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela palavra, Pai, que o Senhor vai ministrar nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez, Senhor, um canal, Senhor, de bênção do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou, Senhor, para sermos pregadores da Sua palavra para esse tempo, Pai. Para estarmos pregando, Senhor, as boas novas, trazendo as boas novas, ó Pai. Obrigado, Senhor, por crescimento e avanço, Senhor, da Tua igreja, Pai. Obrigado, Senhor, por despertamentos da Sua igreja, Pai. Obrigado, Senhor, por rompimentos e avanços, Senhor. Eu Te dou graças, Senhor, em nome de Jesus. Oro por corações mansos e humildes para receber da Tua palavra, Pai. Eu oro, Senhor, pela Tua graça, Senhor, me assistindo, Senhor. Oro, Senhor, pela Tua graça e favor, Senhor. Aleluia. Para que essas palavras, Pai, as Suas palavras, aleluia, elas saiam com graça, Senhor, através dos meus lábios, Pai. E encontre, Senhor, ouvidos, Senhor, atentos, Pai. Aleluia, corações atentos, sedentos, Senhor, da Tua palavra, Pai. Eu Te dou graça, Senhor, pela frutificação, Pai. Em nome de Jesus, Pai, Te damos graças, Pai. Aleluia. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Eita, Deus bom. Deus é bom, irmãos. Eita, glória. Nós somos poucos e eu acho que a gente pode sentar mais para frente, ficar todo mundo mais pertinho, né? O ar-condicionado está bem geladinho, a gente pode ficar bem próximo que não vai passar calor. Convidar os irmãos que estão mais atrás, que chegar mais aqui para frente, ó. A primeira fileira está disponível, podem sentar aqui. A segunda fileira também tem lugar. A terceira fileira, para a gente ficar mais próximo. Aleluia. Dizem que pastor gosta de ovelha, né? Gosta de ovelha. Então, eu gosto que vocês estejam próximos aí. Amém? Quero agradecer a Deus, quero agradecer ao pastor Wellington pela oportunidade de estar aqui hoje ministrando, compartilhando da palavra do Senhor. Amém? Hoje é um culto de ensino, talvez a gente tenha que ler um pouco de Bíblia também. Glória a Deus, vou procurar não fugir muito do script. Aleluia. Deus é bom? Deus é bom, gente. Aleluia. E o Senhor tem trabalhado no meu coração e tem despertado também para esse assunto. O pastor pediu para a gente estar ministrando sobre um assunto específico e eu gostaria de compartilhar algumas coisas que ele tem trazido ao meu coração. Amém? Nós vimos aqui nos cultos anteriores, nós estamos falando, eu não sei se vocês perceberam que nós estamos falando de fé. Amém? No culto de oração nós falamos de fé, no culto de ensino nós temos falado de fé. Então hoje nós vamos falar um pouco de fé também. Amém? Vocês estão prontos? Aleluia! Às vezes a gente acha que esse assunto é um assunto que a gente já ouviu e realmente não tem nada novo na Bíblia. A Bíblia, ela não tem uma nova edição, né? Assim, uma nova edição. Ela não é editada novamente, não é atualizada, ela não tem novos capítulos, novas edições, novas tiragens, né? É a mesma palavra. Amém? O que faz a diferença da Bíblia na nossa vida é o quanto nós aplicamos dessa palavra nas nossas vidas. O quanto nós recebemos dela e ela faz parte das nossas vidas. O quanto nós aplicamos dela. Amém? E uma das coisas que a gente precisa com relação à palavra para que ela possa ser aplicada, para que ela possa ser eficaz, a primeira coisa que a gente precisa é conhecer da palavra. Amém? Conhecer da palavra, meditar nessa palavra. Como o pastor disse aqui uns dias,
é preciso que a gente esteja ruminando sobre essa palavra. Amém? Que a gente esteja voltando nela de vez em quando. Então, às vezes a gente não teve tempo de ruminar sobre a palavra, né? De estar meditando sobre a palavra. Eu vou estar compartilhando com vocês alguns versículos para a gente estar meditando neles. Amém? Glória a Deus. Vamos começar com o versículo de Hebreus 1. Aleluia. Quando a gente fala de fé, a gente tem que começar falando de Hebreus 1. Isso é só uma revisão das coisas que a gente viu. A gente viu a definição de fé. Nós vimos que o universo ele foi criado pela fé. Dá certo? Consegue projetar? Hebreus 1. Olha lá. Ó. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e por muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Continua. Nesses últimos dias nos falou pelo Hebreus, 11. Eu estou falando 11, 1. Ah, é esse mesmo. Estava achando estranho o versículo. Glória a Deus. Essa parte aqui não tinha na minha versão. Glória a Deus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Essa é a nossa definição de fé. Amém? E a fé, quando a gente lê lá em Romanos 10, 17, a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Hebreus 11:3 diz que foi pela fé que o mundo foi criado. Abra comigo Hebreus 11:3 para a gente ver esse versículo. Hebreus 11:3, continuando no versículo 11. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de que maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem ou não existem. Amém? Então, pela fé, todas as coisas foram criadas. O Senhor, pela palavra da fé, Ele criou todas as coisas. Amém? E todos nós recebemos uma porção de fé. Romanos 12:3 diz que nós recebemos uma porção de fé. Recebemos a salvação por fé também. Isso é um dom de Deus. Efésios 2:8 diz que nós recebemos salvação por fé. É um dom de Deus. Nós temos diferentes níveis de fé. Nós aprendemos aqui com o irmão Túlio que nós temos diferentes tipos de fé. Nós vimos lá a fé do centurião, que Jesus até se espantou com a fé daquele homem, porque ele falou para Jesus, não é necessário que você vá até minha casa, basta que você envie uma palavra e o meu servo será curado. Aleluia! E Jesus falou, essa é uma fé diferenciada, nem em Israel eu vi uma fé como essa. Amém? Então, a fé, ela é individual e ela cresce. Uma das coisas que a gente sabe que ela cresce. A palavra diz que o reino de Deus é como um grão de mostarda. É aquele grão pequenininho, mas que cresce e se torna uma grande árvore, um grande arbusto, onde os pássaros podem até se aninhar embaixo. Amém? Outro exemplo de fé a gente vê lá em Mateus 15:21, que diz assim, a mulher cananeia se aproximou de Jesus. Amém? E Jesus falou, não é o seu tempo ainda. Não é o seu tempo, não é o tempo, não vim para vocês ainda. Não é para os gentios, eu vim para o povo de Israel, para o povo de Deus. E aquela mulher falou assim, não é bom, Jesus falou para ela, não é bom que a gente esteja dando dos alimentos para os cães, para os cachorrinhos. Aí essa mulher ainda falou para Jesus, até os cachorrinhos eles comem das migalhas que caem da mesa. Jesus se espantou com essa fé dessa mulher. E ele falou, a sua fé te salvou. A sua fé te salvou. Grande é a tua fé, mulher. Grande é a tua fé. Amém? Então nós vemos lá que tem fé de tamanhos diferentes. Né? Existem fés que são desenvolvidas. Todos nós recebemos uma porção de fé quando nós nascemos de novo. Toda pessoa que ouve a palavra do Senhor, crê com o coração e recebe Jesus como Senhor e Salvador e declara Ele como Senhor e Salvador, ele recebeu uma porção de fé, uma porção da palavra que gerou fé no coração dele. Amém? E a partir daí, o Senhor vem, o Espírito Santo vem morar no coração dele. E a partir daí, o Espírito Santo começa, a parceria com o Espírito Santo começa. Gálatas 5:22 diz que um dos frutos do Espírito, desse Espírito que veio fazer morada na nossa vida, é fé. Algumas versões chamam de fidelidade, mas lá está falando, no grego está falando que é pistes, é fé. Um dos produtos, um dos frutos do Espírito Santo na nossa vida é fé. Amém? Então nós temos um gerador de fé no nosso coração.
Amém? Que nos ensina sobre a palavra de Deus. Então, quando você lê a palavra de Deus e o Espírito Santo está lá te explicando todas as coisas, o que acontece? Aleluia! O Espírito Santo vai te revelando, vai te ensinando as coisas. E isso vai te gerando fé. Aleluia! Nós também ouvimos que a fé vem pelo ouvir. E não é de ouvir qualquer coisa, é ouvir o quê? A palavra de Deus. Amém? Então, fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente está ministrando aqui, muitas vezes a gente gostaria que vocês estivessem lendo em voz alta, lendo também conosco. Por quê? Porque o ouvido mais próximo da sua boca é o seu mesmo. Tá? E você precisa começar a ouvir mais a palavra do Senhor, porque é o ouvir a palavra do Senhor é que vai gerar fé no nosso coração. Amém? Aleluia! Nós vimos também, Túlio falou aqui para a gente sobre as confissões, que nós temos confissões certas e confissões erradas. Amém? Nós sempre devemos confessar a palavra do Senhor, porque é através da confissão da palavra, confirmar a palavra, falar a palavra, que fé é gerada no nosso coração. Mas fé, nós temos o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Temos lá em Marcos 5, 25, dizendo que a mulher com fluxo de sangue, ela dizia consigo mesmo, se eu apenas tocá-lo, se eu apenas tocá-lo. Alguém falou para essa mulher, existe um homem chamado Jesus Cristo, que estão dizendo que ele é o Filho de Deus, é o Messias que estava para vir. Aleluia, ele está curando pessoas. Todas as pessoas que vão até ele são curadas. Todas as pessoas estão sendo curadas e salvas. E essa mulher foi lá, se eu apenas tocar nele, esse poder curador vai me curar. Aleluia, ela estava há anos sofrendo daquele mal, daquela hemorragia que ela tinha. E ela dizia, se apenas tocar. E o que aconteceu? Ela somente tocou. E Jesus não impôs as mãos sobre ela, Jesus não orou por ela, com a fé dela, tocou e conquistou a cura para ela. Amém? Aleluia! A fé já tinha sido gerada no coração dela? Já. Alguém pregou a boa nova para ela, alguém falou, Jesus, o Senhor, Ele está na cidade. Se você for até lá e falar com Ele, tocar nele, você vai ser curada. Aleluia! Então, existem as confissões corretas e as confissões erradas. A gente vê confissão errada onde? Lá em Números 13, 25, nós vemos os espias saindo do Egito, chegando na terra prometida. O que eles disseram? Eles foram espiar a terra 40 dias, a terra era aquilo mesmo, era uma maravilha, manava leite e mel, os frutos tinham que ser carregados por duas pessoas, 2 homens, mas tinham gigantes, tinham cidades fortificadas, tinham cidades que eram intransponíveis, impossíveis para eles chegarem lá. Eles achavam que iam tomar uma terra nua, uma terra que não tinha ninguém. Aleluia! Quando a gente estuda um pouco da palavra, o Senhor nos fala que a terra tinha gente para preservar a terra, porque senão haveriam feras que iam destruir todos os que estavam ali. Então a terra estava guardada, na verdade, né? O Senhor colocou algumas pessoas para guardar aquela terra. E eles guardaram bem, construíram fortalezas, construíram cidades, para que ninguém tomasse aquela terra. Aquela terra estava guardada até o tempo que o Senhor chegaria para entregar ao povo de Israel. Mas o que aconteceu? Chegou o povo e viu as cidades fortificadas. E o que eles disseram? Qual foi a confissão deles? Nós não podemos. Eles são grandes demais, nós somos como gafanhotos diante deles. Nós nos vemos como gafanhotos e nós somos gafanhotos aos olhos deles também. Ou seja, é tudo gafanhoto, não tem jeito não. Nós nos vemos como e eles nos veem como. Não tem jeito, a gente não vai conseguir. Aleluia. Confissões erradas. A palavra diz que esse povo até tentou. Depois que o Senhor falou, vocês não vão entrar mesmo. Não vão entrar. Porque a confissão desses 10 espias contaminou toda a congregação. Aquela confissão, aquela palavra chegou para todos eles e eles ficaram desesperados. Eles prantearam, eles choraram. Por quê? Porque eles tinham saído de um lugar, libertos pelo Senhor, e quando chegou a hora de tomar, eles não iam tomar aquela terra, porque haviam gigantes ali.
Só que eles se esqueceram de tudo aquilo que aconteceu na vida deles. De que o Senhor os tirou com mão poderosa do Egito, que abriu o mar, que os sustentou durante o deserto, que protegeu do sol, do calor, do frio. Tudo aquilo eles esqueceram. E simplesmente eles estavam olhando as circunstâncias. Às vezes a gente se esquece que nós somos espírito. E as coisas do espírito, elas são mais reais que as coisas naturais. Amém? E a gente fica olhando as circunstâncias e se esquece que o nosso Senhor, Ele é maior. Aleluia. Onde nós não podemos chegar, Ele chega. Onde nossa mão, nosso braço, nossa força, o nosso recurso, o nosso entendimento, a nossa sabedoria não pode, Ele pode. A palavra diz que Ele é o Deus do impossível. Não há impossível para Ele. Amém? E esse povo se esqueceu de tudo isso e começou a falar, a confessar coisas que estavam contrárias à palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que eles iam para uma terra que manava leite e mel e eles iam tomar posse. Essa promessa tinha sido dada lá atrás para Abraão e eles iam chegar naquela terra lá. O Egito, inclusive, fazia parte da promessa. Vocês vão ficar numa terra por 400 anos, vocês vão ser escravizados. Estava tudo escrito, tudo dito, estava tudo certo. Só que chegou na hora, esqueceram de tudo. Esqueceram de tudo. Chegou na hora, esqueceram que é o Senhor que faria isso. E aquelas pessoas, o Senhor falou que elas não iriam entrar, que eles iam perecer, porque eles queriam voltar para o Egito. E o Senhor se desagradou deles, porque havia incredulidade. Incredulidade, ela desagrada o Senhor. Amém? E o que aconteceu com essas pessoas? Elas falaram, não, agora a gente vai. Não, nós vamos morrer aqui no deserto, é melhor a gente ir então. Então eles foram na força do braço dele. O que aconteceu? Foram derrotados. Amém? E por causa dessa desobediência, desse ato de incredulidade, a gente conhece a história. Eles ficaram 40 anos no deserto. E toda aquela geração morreu. E uma nova geração surgiu. Na misericórdia do Senhor, eles chegaram nessa terra. Aleluia. E como é que eles tomaram? Ainda tinha gigantes na terra? Tinha gigantes na terra. Ainda tinha cidades fortificadas? Tinha cidades fortificadas. Ainda eram como gafanhotos diante daqueles gigantes? Eram ainda. Só que dessa vez o Senhor fez um negócio diferente com eles. Dessa vez vocês vão entrar caladinhos. Nem um pio. Vocês vão dar 6 voltas em volta da cidade, uma volta a cada dia. E no último dia vocês vão dar 7 voltas. No 7º dia vocês vão dar 7 voltas. Aleluia. Imagina esse povo andando. Não pode falar nada. Eita, não pode falar nada. Porque se abrisse a boca ia sair coisa. Ia sair coisa. O que nós estamos fazendo aqui? Olha o mico. Eita, olha o mico. 7 dias andando em volta do negócio lá. Aleluia. O povo só olhando. Falei, o que esse povo vai fazer aqui? Se vocês não sabem, as guerras não eram travadas todas com drones, que nem a gente vê aí, né, no jornal, né, drones, canhões, mísseis. Não, as guerras eram travadas de maneira bem simples. Você, na cidade mais externa, você faz uma fortaleza, que ninguém consiga transpor ela. E você coloca o povo morando ali dentro. Você protege, porque se o povo vier invadir, eles vão ter que passar por ali. E aí, o que acontecia? Um povo ficava do lado de fora, se ele chegasse pertinho, tomava flechada. Então, ele não podia chegar muito perto. Eles ficavam de longe e faziam um cerco, não deixava ninguém entrar, ninguém sair. O que acontecia? Com o tempo acabava a água, acabava a comida, acabava tudo, o pessoal se rendia. Era assim que funcionava. Ninguém ia lá derrubar a muralha. Não existia isso. Fala, gente, não vai derrubar a muralha, não tem como entrar aqui. Nós estamos aqui nas muralhas, o cara chega pertinho, joga uma flechinha, ele volta. Pronto, acabou. A guerra acabou. E quando outro cara desistia, também acabava a guerra. Porque falou, gente, estamos aqui 3 meses, estou com fome, estou cansado, estou dormindo no chão, larga a mão disso, vamos embora para casa. Esquece esse negócio aqui, não dá para vencer esse povo. Eles tinham muito alimento lá. Então, o Senhor, a guerra era essa. Eles não tinham o que fazer lá, eles não tinham como transpor aquele muro. Mas o Senhor fala, então, agora, assiste somente. E essa passagem está um negócio interessante. Se a gente não tem nada para falar, é melhor que a gente fique calado. Aleluia. Se você não tem nada de bom para falar para aquela circunstância. A palavra diz que até o tolo, quando fica calado, parece sábio. Aleluia. Se você não sabe o que falar numa circunstância, se você não sabe como se comportar, fica calado. Aleluia. Deixa o Senhor agir. Deixa o Senhor falar, porque às vezes a gente tem que falar, né? Tem que falar. Não, a língua coça, a gente tem que falar alguma coisa. Tem que falar alguma coisa. Será que tem que falar mesmo?
Nesse caso, o Senhor falou, vocês não vão falar nada. A vontade, eu fico imaginando aquele povo todo dando 7 voltas, 7 dias. E o povo perguntando lá, o que vocês estão fazendo aí? Vocês não têm arma? Vocês mandaram os músicos na frente. O que vocês estão fazendo aqui? Imagina o povo lá de cima do muro perguntando para ele, o que vocês estão fazendo? Vocês estão doidos? Vocês estão doidos, né? E a vontade de falar. Aleluia. Mas o Senhor falou para eles, fiquem calados. Mas no final, vocês vão dar um brado. Imagina a vontade de gritar, de falar, de soltar o verbo. Aleluia. E falaram, a gente já sabe o que aconteceu. As muralhas caíram. Amém? Tudo foi feito exatamente como o Senhor tinha dito. Que eles iam tomar aquele lugar. Aquela terra era deles. A promessa do Senhor já estava declarada. E às vezes a gente se esquece das promessas do Senhor. Aleluia. É por isso que é muito importante que a gente esteja meditando na palavra do Senhor, porque a gente precisa estar renovando a nossa mente com a palavra, lembrando daquilo que o Senhor nos prometeu, lembrando de tudo aquilo que nós somos, daquilo que nós temos, daquilo que nós podemos no Senhor. Por isso que a gente precisa estar ouvindo sempre as mesmas coisas, para que quando você chegar diante de uma muralha, diante de algo impossível, você se lembra, peraí, o meu Deus me disse que eu ia entrar e tomar esse lugar, que esse aí era meu. Aleluia, eu não desisto. Aleluia, eu não sei como vai ser, eu não sei, eu não tenho como derrubar uma muralha. Não tenho como derrubar uma muralha. Eu não sei como que vai ser. Mas se o Senhor disse, eu creio e ponto final. Amém? É essa a nossa posição de fé. É por isso que a gente precisa conhecer a palavra e as promessas do Senhor para a nossa vida, o que está escrito na palavra a nosso respeito, quem nós somos, o que nós podemos, porque senão, quando chegar a circunstância, você vai pensar, vixe, o muro é alto, né? Nossa, essa cidade é grande, hein? Ih, tem gigante, tem? Ixi, acho que não vai dar, não. É melhor ficar calado. Aleluia, é melhor ficar calado. Amém? Glória a Deus. Isso tudo o Túlio falou. Agora eu vou começar a minha parte. Glória a Deus. Mentira, ele não chegou nessa parte, não. Aleluia. Deus é bom. Então, o que eu preciso fazer para que a minha fé seja eficaz? Como que ela funciona? Abra comigo Marcos 11. Qual versículo? 22. Marcos 11, 22. Abre para mim. Glória a Deus. Aleluia. O que está escrito aí? O que está escrito aí, gente? Aleluia, tende fé em Deus, aleluia. Os estudiosos dizem que tende fé em Deus, eles deveriam ser traduzidos melhor em tende a fé de Deus, a fé do tipo de Deus. Continua, 23. Vamos lá, próximo. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Amém? Aleluia. Continuamos. 24 diz o quê? Por isso eu vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, está relacionado, gente, é uma coisa ligada com a outra. Crede que recebestes e será assim convosco. Continua. Verso 25. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Continue, vamos ver se tem um verso 26 aí. Aí o comentário do autor, mas se não perdoardes também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Glória a Deus. O 23 e o 24 nós conhecemos bem. O Senhor está falando para a gente ter a fé de Deus. A fé de Deus, qual é a fé de Deus? É a fé que crê com o coração e declara com a boca. É por isso que o versículo diz, se você disser ao monte, amém? E não duvidar no seu coração e crer, nós estamos falando de crer com o coração, amém? Glória a Deus. Então essa é a fé do tipo de Deus. Nós vemos isso também em Romanos 10. Para ser salvo, nós temos que falar o quê? Nós temos que crer com o coração e confessar Jesus com a nossa boca. Isso é Romanos 10, 10. É o mesmo princípio para ser salvo, é o mesmo princípio da fé. Amém? Então, vamos começar a caminhar nessa direção. Quando a gente vê esse versículo ali, a gente já tira esses versículos, a gente já tira uma verdade.
O primeiro motivo pelo qual a gente precisa estar remeditando para que as nossas orações, para que a nossa fé seja eficaz. 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7. No verso 25 e no 26, vocês viram lá, quando vocês estiverem orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Isso está nos versículos, logo depois que ensina a fé. Se você tem alguma coisa contra alguém, amém? Perdoai. Já começa aí. E o pois ali, ele diz o seguinte, está ligado com o assunto anterior. Ou seja, você tem uma fé para mover montanhas? Talvez a montanha não se mova porque ele tem uma condição. A condição já começa aqui, perdoai. Amém? Então a primeira condição é perdoar. Vamos lá, 1 Pedro 3,7. Então nós estamos falando de oração. Maridos, igualmente vivei a vida como um do lar com discernimento, e tendo consideração para a vossa mulher como mais frágil, tratai-a com dignidade. Continua. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça, para que não vos interrompam as vossas orações. Então você está lá declarando, crendo com o coração, mas você não está tratando com dignidade a sua esposa. Ou as esposas não estão tratando com honra os seus maridos. Amém? O que a palavra está dizendo aí? Que as nossas orações elas podem ser interrompidas. E tudo aquilo que a gente está fazendo, orando, crendo, declarando, estão limitadas, impedidas. Pela vontade do Senhor? Não, porque a gente não seguiu a bula toda. A receita diz assim, tome o remédio de manhã, à tarde e à noite. E eu falo, não, eu vou só tomar de manhã. Aleluia. É mais ou menos desse jeito, né? A palavra está falando, perdoai, amém? Viva em paz, com dignidade. Trate a sua esposa com dignidade. Então esse é um dos motivos para orações impedidas. Vamos lá ao segundo motivo. Falta de perdão, que a gente viu lá em Marcos 11, 25 e 26. Se vocês não perdoarem, então, quando a gente tem algo contra alguém, isso também pode impedir as nossas orações. O Senhor fala que nem recebe. O Senhor fala que o Senhor nem vai nos perdoar. Porque se a gente tem algo também para ser perdoado, o Senhor também não vai nos perdoar se a gente não perdoar. Amém? Contendas com o irmão. Vamos lá. Mateus 5, 23. Aleluia. Vamos lá. Mateus 5, 23. Eu quero uma fé frutífera, uma fé que funcione, uma fé eficaz. Amém? Então, para que isso esteja acontecendo, o que nós precisamos? É isso que nós estamos estudando. Mateus 5, 23 diz assim, pois ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, continua, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar com teu irmão, e então, voltando, traze a tua oferta. Aleluia. E você está lá orando, crendo, declarando por provisão, por aumento, por uma promoção, por um concurso, por tudo que é lícito. Mas a palavra está dizendo, se o teu irmão tem alguma coisa contra você, reconcilia-te com ele primeiro. Se você tem contenda com o seu irmão, procura se reconciliar com ele. É isso que a palavra está dizendo. Antes de você trazer a tua oferta. Oferta é princípio de multiplicação. Amém? O dízimo não é para multiplicação. O dízimo é para honrar o Senhor. É para reconhecer Ele como meu provedor. Mas a sua oferta é a semente que traz a multiplicação. Por isso que o Senhor diz, enquanto houver semeadura, haverá colheita. E é através da semeadura que você multiplica. Então você conhece tudo isso, você sabe de tudo isso, você está crendo e declarando a palavra de Deus por aumento, por provisão, por novos negócios, e o irmão está ofendido contigo, está chateado contigo, porque você falou alguma coisa com ele, pisou no calo dele, amém? Ele está chateado com você, e você, não, problema dele, problema dele. Eu não estou chateado com ele, ele está chateado comigo, então o problema é dele. A palavra diz que a gente tem de paz com todos. Amém? E se o seu irmão, ele é mais fraco na fé, ele não tem todo esse entendimento que você tem, não. Às vezes ele ainda é um bebê, está caminhando na fé, e alguma coisa que você falou que nem deveria ofendê-lo, ofendeu, chateou ele, magoou o coração dele, ele está lá magoadinho. Amém? Às vezes você tem que descer um pouquinho do salto, do degrau,
Fala, ô meu irmão, o que aconteceu? Por que você está, né, com esse semblante descaído? O que aconteceu? Aleluia! Às vezes a gente precisa se desarmar e às vezes ouvir também, porque aquilo que às vezes a gente, para nós não era nem tão grave assim, né? Homem e mulher tem essas coisas, né, Túlio? Assim, a gente às vezes, assim, nem foi tanta coisa assim, eu não falei nada disso, né? Não foi nem para magoar, nem para ficar chateado, não era nem para tratar indignamente, não era nada disso. Mas magoou, então o que a gente faz? Irmão, te magoei, desculpa. Não era esse o meu propósito, minha intenção. Amém? A gente pode se arrepender e assim, mesmo que a gente ache que ele que estava errado, não era eu não. Aleluia. Mesmo que a gente entenda que ele que estava errado, somos nós que devemos nos humilhar. Amém? Porque Jesus ele se humilhou por nós. A palavra diz que se o irmão te pede uma capa, entregue a túnica, entregue. Se ele pede para andar 1 milha, ande 2. Amém? Se ele não tem maturidade ainda, se ele está magoado, a palavra diz que a gente tem que perdoar, porque senão a gente não vai ser perdoado. Estava falando longe, né? Então tá bom. Glória a Deus. Então às vezes a gente está cheio de razão, mas a palavra está dizendo ali que se você está com contenda com seu irmão está com contenda contra você, as suas orações também não são ouvidas, as suas ofertas não são recebidas, e você está lá semeando, e nada acontece. Então, para a gente ter uma fé frutífera, a gente precisa examinar, até para isso a gente precisa da ajuda do Espírito Santo, porque quem é que vai desconfiar, né? Que o irmão que olha para você, dá um sorrisinho, está chateado com você, mas é falso esse cara. Né? Nem fala com você, dá aquele sorrisinho lá, está chateado. Aleluia, perdoa. Amém? Tende paz com todos. Essa é a palavra. Aquele que ama, perdoa. Amém? E o Senhor nos chama para amarmos uns aos outros. Aleluia. O que atrapalha a nossa fé também? Falta de conhecimento de quem eu sou em Cristo. Glória a Deus. Abra lá Romanos 5:1. Às vezes a gente acha que a oração do pastor ela funciona mais, né? O pastor é pastor, né? Às vezes o ministro visitante, o apóstolo. Então a gente tem aquela impressão que a oração dele funciona mais que a nossa. A gente viu que nós temos diferentes níveis de fé. Sim, fé cresce, né? Mas quando a gente sabe, estuda uma palavra que nós somos, quem nós somos em Cristo, Romanos 5:1 diz assim: nós fomos justificados mediante a fé. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa palavra diz que nós somos justificados. Nós fomos feitos justos. Nós somos justiça de Deus. O ministro não é mais justo que nós. O Senhor não tem filhos prediletos. A palavra diz que Ele não tem filhos prediletos. Amém? Não tem filhos favoritos. Ele não faz acepção de pessoas. Amém? Todos nós estávamos mortos sem Cristo. E Cristo veio e salvou a todos. Então todos nós somos justificados da mesma maneira. E não foi por obra. Não foi porque a irmã ela tinha mais recursos do que eu, não foi porque a irmã ela tinha mais fé do que eu, não, ela tinha a mesma porção de fé para receber Jesus. Amém? E não foi porque a pessoa era mais eloquente, era o melhor ministro, não, todos foram justificados da mesma forma. Amém? Então todos nós, diante do Senhor, somos iguais diante do Senhor, para receber a mesma justificação, a mesma redenção. Amém? Sobre a redenção, Colossenses 1,13 diz assim que Ele nos libertou do império das trevas. Todos nós fomos libertados do império das trevas. Não havia nenhum que estava no caminho, falando, não, eu não estava lá no império, eu estava no caminho. Não tinha nenhum, não. Não, eu estava bem mais pertinho daqui, eu estava bem na borda, estava bem mais fácil para eu ser resgatado. Não estava, não. Estava todo mundo preso lá, estava todo mundo sobre o domínio de Satanás. Amém? Então, nós todos fomos remidos. A palavra diz que o Senhor nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Todos nós éramos inimigos do Senhor e fomos redimidos. Então, não são esses.
não são essas as razões, porque eventualmente a oração do pastor funciona mais que a minha. Às vezes a gente precisa estar examinando as outras coisas. O que existe em volta além disso? Amém? Porque às vezes a gente está preocupado. Será que eu estou declarando certo? Será que eu estou falando certo? Será que a palavra é exatamente essa? E a gente está se preocupando somente com a confissão. Existe a confissão certa, a confissão errada? Sim, mas não é só isso. Amém? Aleluia. A falta do entendimento do nome de Jesus. Filipenses 9, 2:9. 9 acho que não tem. Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e embaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, esse é o nome de Jesus, o nome sobre todo nome, o nome sobre o qual toda criatura tem que se curvar. Seja do céu, da terra ou debaixo da terra, ela tem que se curvar. Amém? Então, e esse nome, o nome sobre todo nome, o nome acima de todo nome, foi dado para a igreja. Então, a gente precisa saber o que nós temos. Nós temos o nome de Jesus, esse nome foi dado para a igreja. Aleluia. Marcos 16, 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aqui não está dizendo se o ministro crer, se o pastor crer. Ele está falando a todos os que creem. Amém? Então eu preciso conhecer a palavra. Porque o nome de Jesus não foi dado somente para o pastor, não foi dado somente para o ministro. O nome de Jesus ele foi dado para a igreja. E quando a gente fala igreja, está falando comigo. Amém? Está falando contigo também. O nome de Jesus foi dado à igreja. E esse nome, sobre todo nome, para a qual toda criatura, do céu e debaixo da terra, precisa se curvar, ele é a autoridade que foi dada para a gente. Amém? Foi a autoridade que foi dada para a gente. Então, nós precisamos saber o que nós temos no nome de Jesus. Amém? Nele, em Cristo. Em Cristo nós estamos aonde? Estamos assentados com Cristo. O Senhor se sacrificou, Ele morreu na cruz, amém? Ressuscitou e eu estou nele. É por isso que a palavra diz que nós somos mais que vencedores, porque nós estamos em Cristo. Em Cristo nós fomos salvos, nós somos ressuscitados, em Cristo nós estamos à direita de Deus Pai. Então nós precisamos saber onde nós estamos, nós precisamos saber que nós temos o nome de Jesus. E essa é uma verdade que precisa estar latente no nosso coração. Ela precisa estar viva no nosso coração. A gente precisa lembrar-se dela, porque é através do seu nome. A palavra diz que é através do nome. Vocês ainda não pediram nada, mas quando chegar a hora, e essa hora já chegou, que nós poderemos pedir ao Pai no nome de Jesus. E Ele tudo nos daria. Essa que é a promessa. Amém? Outra coisa que a gente se esquece, que é a falta de conhecimento do diabo. O diabo, ele é um derrotado. Amém? Amém. Aleluia! Vamos lá, abram comigo Colossenses 2,15. Algumas pessoas têm medo do diabo. Às vezes não pode nem falar. Não fala nesse nome não, não fala nesse nome não. Né, tinha aquelas historinhas, cada vez que você fala, ele chega mais perto de você. Tinha umas histórias que fazia menino ficar com medo, não era assim? Cada vez que você fala, ele chega mais perto de você. Para o menino ficar com medo. E a gente cresce com essas coisas. A gente cresce ouvindo essas coisas. E a gente não sabe, às vezes, nem de onde que vem esse medo. Amém? Eu tinha um irmão na fé que ele tinha uma unção evangelista na vida dele também. Então, essas coisas apareciam toda vez que ele estava com alguém demoniado, com ele aparecia, com ele manifestava. Você ia lá, conversava com a pessoa tranquilo, quando a pessoa estava perto, já fazia o negócio já embolava ali. Falei, vixe. E ele ficava com medo. Ele tinha medo, falei, gente,
pastor, vem aqui, alguém precisa me ajudar aqui, ajuda aqui, porque o negócio complicou aqui, ó, manifestou aqui, ó, vem aqui, alguém ajuda aqui. Porque tem um medo subconsciente, ele não sabia quem ele era em Cristo, a autoridade que o Senhor tinha dado para ele. Amém? O irmão Reagan também, ele fala no livro dele, tenha fé na sua fé, que acontecia isso também, ele tinha medo, ele falou no livro dele que ele tinha medo. Se o diabo botasse a cabeça, ele queria sair dali, entrou pela porta e queria sair pelo outro lado. Até ele ter o entendimento de quem ele é em Cristo, qual que é a posição dele. Amém? Vamos lá, eu falei o versículo, gente? Colossenses 2. E despojando os principados e as potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Então ele está falando de quê? Que Jesus, na sua morte, ele despojou, ele tomou de Satanás toda a autoridade que ele tinha sobre a nossa vida. Amém? Então, a gente precisa entender que o que a palavra nos diz e tomar posse dela. Então, Satanás, ele foi despojado, ele não tem mais autoridade, ele é um derrotado. A punição, a prisão, a condenação dele vai chegar, já é condenado, mas a punição dele vai chegar ainda. É por isso que ele está solto. E as pessoas têm esse entendimento. Satanás é poderoso, é perigoso. Não fala o nome dele, não fala não, porque senão ele vai chegar perto de você. E as pessoas vivem com medo. E acham que ele é poderoso. Mas a palavra diz que o maior que habita em ti, habita em mim, é maior que aquele que habita no mundo. Amém? E que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Eu não preciso lutar contra Satanás e tentar vencê-lo. Jesus já fez isso por mim. Não precisamos. Amém? Ele já é um derrotado. Amém? O irmão Reagan disse que gostava de fazer o seguinte, quando o diabo aparecia para ele, ele falava, eu vou ler aqui uns versículos para você aqui. Ele começava a ler Colossenses 2,15, olha aqui, ó, olha a sua história aqui, ó, você foi derrotado. Derrotado. Agora, a melhor parte é aqui em Apocalipse, onde você vai parar. Deixa eu ler para você aqui, onde você vai parar. Onde é que você vai... Qual que é o seu futuro? Vou te ler o seu futuro aqui. Aleluia. A palavra diz que a gente tem que resistir ao diabo. É só isso. Resistir ao diabo. Amém? E ele fugirá. E não precisamos ter medo, porque toda a autoridade foi dada no nome de Jesus. Amém? E ele não pode nos tocar. Glória a Deus. Amém? Porque nós estamos em Cristo. Quando o Senhor nos vê, ele vê o sangue de Jesus nas nossas vidas. Aleluia. O inferno também. Ele vê a marca do Senhor na sua vida. E é por isso que ele não pode. Amém? Outro motivo pelo qual, eventualmente, a nossa fé ela não é tão eficaz, a falta de ações correspondentes. Abram comigo aí Tiago 1:22. Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. 25. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem realizado, bem-aventurado naquilo que realizar. Amém? O Senhor te chamou para realizar grandes obras. Aliás, o Senhor nos diz que nós fomos chamados para fazer obras maiores que Cristo. Amém? Porque nós somos a igreja. O Espírito do Senhor, o mesmo Espírito que estava sobre Cristo, está em nós hoje, para fazer obras maiores. Foi para isso que nós fomos chamados, para fazermos obras maiores. E aqui a palavra está falando que nós vamos ser bem-aventurados naquilo que realizarmos. Quando? Quando a gente ouvir a palavra e praticá-la. É preciso que a gente pratique. A fé, ela precisa de ações correspondentes. Amém? Se eu ficar só ouvindo, mas não praticar essa palavra, uma das práticas a gente viu aqui.
A palavra diz para amar, você tem que amar. A palavra diz que tem que perdoar, você tem que perdoar. Amém? A palavra diz que você tem que tratar com dignidade a sua esposa, você tem que tratar com honra o seu marido. Faça, é isso. A palavra diz que você tem que amar o seu irmão, tem que perdoar o seu irmão, perdoe. A palavra diz que você tem que honrar o seu chefe. Aleluia. Glória a Deus pelo meu chefe. Hoje eu queria sair 2 horas mais cedo, sair 1 hora mais tarde. Glória a Deus, foi excelente. O Guga já estava preocupado ali. Cadê o Gerson? Cadê o Gerson? Cadê o pastor? Aleluia. Mas a gente tem que honrar mesmo. Amém? Aleluia. Cadê? Glória a Deus. A palavra diz para devemos ser os ouvintes praticantes da palavra. Outra coisa, Mateus 7:24. Mateus 7:24 fala do homem insensato. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado com um homem prudente. Aquele que ouve a palavra e pratica é um homem prudente. Aleluia. Está falando comigo? Opa! Que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, ou seja, vieram as circunstâncias, pode vir o que vier, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. A rocha, a gente sabe, ele está falando de Jesus Cristo, está falando da palavra, foi edificada sobre a palavra. Amém? Continua lá. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Ouviu e não praticou. E caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? A palavra do Senhor está revelada, a palavra do Senhor nos foi dada, para que nós fizéssemos bom uso dela, para que nós fôssemos ministros da palavra. Amém? Para que nós, onde chegássemos, levássemos essa palavra e ministrássemos essa palavra e ela gerasse fé, cura e salvação no coração das pessoas. É para isso que nós fomos chamados, com esse propósito. Amém? Glória a Deus. Às vezes a gente acha que a unção do evangelista, o Tiago estava falando aqui, né, sobre a visita que nós vamos ter no domingo, né? Vai ter um casal de evangelistas, eles são missionários, e eles vão estar aqui conosco. É uma oportunidade da gente estar provando das unções. Eu sempre lembro, eu gosto de lembrar que um dia a gente estava lá, né? Falei assim, beleza, vamos fazer evangelismo. Opa, eu vou colar no evangelista aqui, vou aprender alguma coisa, né? Vamos lá. Evangelismo em São Sebastião, eu contei essa história aqui. Aí evangelismo em São Sebastião, eu vou com o evangelista, a gente vai aprender com ele, meu evangelista, amém? Estou lá colado com ele. Aí ele chega numa parada de ônibus, em 5 minutos ele faz 5 perguntas para uma pessoa na parada de ônibus. Evangelismo na parada de ônibus tem que ser rápido, vocês sabiam disso? Porque o ônibus vem. Então, se você começar a pregar ali de Gênesis, você não chega no Gênesis 2, acabou o tempo. E o irmão chegou e ministrou, fez 5 perguntas para ele. Primeiro, lógico, perguntou, para que time que você torce? Eita glória! Falei, onde que vai parar isso, será? Aleluia! Ele falou 2 coisas ou 3, e a última era, você gostaria de aceitar Jesus Cristo? Gente, acabou? Sim. O pior é que ela respondeu, sim, eu quero. Falei, glória a Deus. Mas o que aconteceu entre que time que você torce e a última pergunta? Falei, Deus do céu, é assim simples, é assim simples. Aleluia. O Espírito do Senhor, Ele está sobre a igreja, Ele está capacitando a sua igreja, levantando seus ministros para que a igreja seja edificada. Porque é simples. Aquele dia eu queria aprender alguma coisa e falar, o Senhor estava nos ensinando, é simples. É bem mais simples do que você imagina. Não são 500 versículos que vão convencer uma pessoa a aceitar Jesus Cristo. Tinha uma cruzada que estava tendo, era uma reunião da escola de ministros, estava tendo lá na Praça do Relógio. Uma pessoa veio dizer, gente, estava tendo lá uma ministração, uma palavra, e realmente eu assisti, assim, a palavra foi bastante simples. E ela foi para alcançar aquelas pessoas. E aquelas pessoas receberam cura, foram salvas, mas uma pessoa disse que estava dentro do ônibus. Dentro do ônibus. O ônibus passou pelo lugar. Ele ouviu alguém falar e foi curado. Falei, glória a Deus. Meu Deus do céu, não teve posição? Não teve. Ele ouviu e creu. E foi curado. Falei, gente, estava passando de ônibus na Praça do Relógio, viu o ministro pregando, ouviu 5 segundos, 10 segundos de palavra e foi curado. Aleluia. A palavra do Senhor, ela é poderosa. Amém? E como o centurião disse, basta uma palavra da parte do Senhor que meu servo vai ser curado.
Aleluia. Não precisa de 500 versículos. Ele precisa da unção do Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo. Amém? Aleluia. E da justiça. É isso que a gente precisa. A gente precisa entender que é simples. Amém? Nós temos essa oportunidade de estarmos no domingo lá. Aleluia. Às vezes você tem certeza do seu chamado. Gente, eu não sou evangelista não, mas você foi chamado para ir, para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, para exercitar a sua fé, para ser um portador de boas novas. Nós somos chamados para isso. Se você tem a oportunidade de estar lá, esteja. Esteja. Amém? Glória a Deus. Se você tem a oportunidade de ir para a Bolívia, vá. Prove das águas. Aleluia. Você não sabe se é para você, vá lá e espia a terra, né? Vai lá espiar a terra. Vai que a terra dá leite, mana leite e mel. Amém? Vai que lá você descobre o seu chamado. Vai que você descobre que é lá que você precisa estar. É nesse campo que você precisa estar. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então a nossa fé ela pode ser edificada através da palavra, daquilo que nós ouvimos. Amém? Daquilo que nós falamos, daquilo que está saindo das nossas bocas. Amém? Glória a Deus. Gente, tinha um relógio ali, eu não vi nem que hora que estava, nem que hora que... Acabou? Sério? Acabou quando? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, então já acabou, não tem mais relógio ali, eu não sei quanto tempo estava, não sei quanto tempo acabou, amém? Mas eu gostaria de fazermos junto algumas declarações, amém? A gente precisa declarar a palavra de Deus. Amém? As verdades que estão na palavra de Deus. É isso que edifica a nossa fé. É a gente se lembrar do que o Senhor disse. Tem uma passagem que diz assim que nós devemos lembrar daquilo que nos traz esperança. Aleluia. A esperança é algo que é futuro, né? A gente já sabe sobre esse assunto. Fé é para agora. Amém? Mas a gente precisa se lembrar daquelas coisas que nos trazem esperança. Aquelas que nos animam, que nos colocam para cima. E não as coisas que acontecem, que a inflação está alta, o juro está caro, vixe, o carro quebrou, eu tenho um problema lá em casa para resolver, vixe, meu chefe amanhã está esperando o relatório que ele me cobrou hoje à tarde. Vou ter que fazer esse relatório hoje à noite, será? Não, isso tudo não vai mudar a sua situação, não. Amém? O que vai mudar a sua situação é a palavra do Senhor. Amém? Então vamos fazer umas declarações juntas? Aleluia. O que eu sou? Eu sou filho de Deus. Falem comigo, eu sou filho de Deus. Eu sou justo. Eu sou santo. Eu sou abençoado. Eu sou um canal de bênção de Deus. Eu sou sarado e curado. Eu sou livre da miséria, eu sou próspero. Eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Eu estou assentado à direita do Pai com Cristo. Eu fui chamado para reinar em vida. Aleluia. Eu tenho um Pai rico. Ele é dono do ouro e da prata. Eu tenho a vida eterna. Eu sou próspero. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim que me ajuda. Ele me ensina e me capacita para as boas obras. Aleluia, eu posso comer o melhor dessa terra. Eu posso impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluia, Pai. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso pedir em oração e crer que serei atendido. Eu posso andar em saúde divina. Eu posso pregar a palavra e as pessoas serem salvas e curadas. Eu posso pôr em liberdade o cativo. Aleluia. Eu posso destruir as cadeias do inferno. As portas do inferno não podem resistir. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus é bom? Aleluia! Vocês foram edificados essa noite? Glória a Deus! Eu só gostaria de lembrar, daquilo que o Senhor tem me lembrado. Lembre-se disso. Não lembra das muralhas, não lembra dos gigantes. Lembra que eu sou fiel. Lembra que eu estou contigo. Todos os dias. Aleluia. E a minha palavra na sua boca.
Aleluia. É com a palavra de Deus na boca de Jesus. Amém? Ela é poderosa igual. Amém? Eu só preciso crescer nessa fé. Fazer crescer a minha fé. Amém? Eu preciso começar a andar. Aleluia. Andar sobre as águas. Começar a desfrutar daquilo que o Senhor já disponibilizou para mim. Amém? Glória a Deus.